no seminário já vem muito agradável e passa a todos e muitos esclarecimentos. Passamos então a palavra ao nosso irmão Jacó, para que ele hoje vai fazer a introdução ao tema do seminário Saúde como Conquistar. Dará continuidade amanhã à tarde e amanhã à noite, e encerrando no domingo ao meio-dia. Muita paz para todos. Jacó, agora com você. Boa noite a todos. Estejamos em paz e harmonia. Mais uma vez, estou em Aracaju, muito bom. O bom ainda é que vai ser melhor. Há mais ou menos 10 anos, eu conheci uma jovem que, na ocasião, ela tinha 13 para 14 anos. E essa jovem me chamou muita atenção porque eu tinha sido convidado para ir fazer uma conversa com jovens numa escola comum, convencional, e eu nem sabia por que me convidaram, nem sabia por que eu aceitei, e nem sabia que ia acontecer tudo o que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu é que as crianças não sabiam o que ia acontecer também. Então já estava todo mundo no mundo das incógnitas. E levou-se essas crianças para um mini ginásio, e aí de repente disseram: olha, esse homem daqui, ele veio dar uma aula hoje para vocês. Eu digo: pronto, agora, que aula que eu vou dar para essas crianças? E eu queria que vocês prestassem muita atenção à aula que ele veio dar. Mas você pega crianças que estavam dos 6 aos 14 anos nesse diálogo, já viu que isso não está muito certo. E eu tentava falar, mas ninguém me ouvia. Eu não sabia nem para onde eu ia, só tinha me dito que eu ia falar para jovens. Mas aí as professoras reclamando de um lado, as crianças jogando bolinha de papel uma para o outro, mas uma confusão que ninguém se entendia. Eu tentei falar algo, ninguém me ouvia. Aí eu fui diminuindo o volume do voz. Diminuindo até que alguns queriam entender o que eu estava falando. E quando eu vi uma professora dizer assim: olha, vai ter que ficar, porque senão vai todo mundo se pegar suspeição, e ela fez 1000 ameaças. E aí foi que as crianças começaram a jogar bola de papel uns nas outras. Aí eu disse: olha, pessoal, por favor, eu tenho aqui um aviso que vocês vão gostar. Aí eles pararam. Uma coisa muito boa. Quem não quiser assistir essa conversa, pode sair e brincar lá fora. Mesmo que os professores digam que não pode, eu estou liberando, pode sair. Ah, mas foi uma debandada. Porque estava todo mundo ali sem saber o que era, nem para que era, e as professoras ficaram malucas. Mas e agora o que a gente vai fazer? Vocês vão cuidar deles lá fora? Porque aqui vão ficar apenas os que querem saber o que eu vim fazer aqui. E eu sempre ficava uns 20 meninos aqui, deveria ter uns 200 e tantos, ficou 10% ficou aqui na sala. Eu digo: bom, agora a gente pode conversar. Eu já peguei o microfone, sentei na beirada, que era bem mais alta do que essa, e ali começamos a bater um papo. Ele disse: olha, para eu não ficar sem saber o que eu devo dizer, e vocês também não ficarem na ânsia do que vão ouvir, então a gente começar pelo fim. Aí um menino perguntou: como é que a gente começa pelo fim? Porque normalmente isso aqui a gente diz um monte de coisa, depois vocês perguntam. Eu vou querer que vocês perguntem, aí depois eu digo um monte de coisa. Tá bom assim? Ah, tá legal. E aí começou a conversa. E naquela conversa, esta menina se destacou por 2 motivos. Primeiro, porque ela tinha uma deficiência cerebral e ela dificultava muito de falar. E depois ela era a mais interessada de todas. E ela chegou e todo mundo ria, e ela com sacrifícios para querer perguntar. E eu fiquei sério: olha, por favor, deixa ela. Ou vocês estão querendo sair também? Aí a turma mandou. E ela começou a fazer perguntas extremamente sensatas. Esta jovem, ela hoje, inclusive, até hoje, ela me chama de pai, por conta do grande vínculo que nós tivemos.
Nós conversamos muito e ela, no final de tudo, quando todo mundo saiu, ela ia saindo, porque tanto ela fala com dificuldades, como ela se comove com muita dificuldade. Sempre correndo o risco de cair, ela sempre tem que estar apoiada, porque qualquer coisa ela cai. E eu já vou descendo ali, quando ela ia saindo, eu digo, olha, me dê aqui o braço. E ela disse, não precisa. Eu disse, eu sei que não precisa, uma moça bonita como você não precisa de um braço de um homem velho como eu. Ela disse, não, não é isso. Eu disse, bom, se não é isso, então me paquera, vamos aqui de braço já. E ela riu e a gente desceu aquelas escadarias todas e fomos conversando. E conversamos muito, ela narrando sempre as suas dificuldades com a vida, com as pessoas, com os parentes. E ela foi me contando ali algumas coisas. E a partir dali a gente se tornou correspondente. Quase todos os dias, a gente, durante muitos anos, a gente trocava correspondências. Até que um dia, inclusive, ela foi a Natal, passou umas férias toda inteira lá em Natal com a gente. Um amor de criatura. Mas por essas coisas da vida, ela fez faculdade, e sempre com muitas dificuldades, porque onde ela chega, onde o pessoal já está acostumado, mas quando você chega assim, as pessoas estarem acostumadas, andando com dificuldade, falando com dificuldade, e querendo aprender, isso gera muito desconforto. Quando ela chegou em Natal, uma vez que ela veio passar as férias, ela não queria ir para restaurante com a gente. Eu disse, mas por quê? Eu disse, não quero ir porque é muito caro. Eu disse, não, nós vamos comer no restaurante. Eu disse, não, mas eu prefiro não ir. E ali era visível que ela tinha um bloqueio. E o bloqueio é porque ela não conseguia pegar nada para trazer a comida à boca. Mas a gente disse, não, você vai, a gente lhe ajuda, mas você vai. E assim foi feito, ela chegava no restaurante, para ela conseguir colocar a colher no prato, ela derramava um monte. E na hora de suspender a colher para a boca, era pior ainda. E aí, horas eu segurava na mão dela, horas minha mulher segurava, mas ela foi para o restaurante e comeu. Depois ela nunca tinha visto o mar, e ela quis conhecer o mar. E ela foi ao mar com a gente. Só que, lógico, eu levei uma praia que não tinha ondas. E ela ficou encantada com o mar. Mas quando a gente vai voltando, a gente passa por praias que tem ondas. E ela disse, essas outras praias? E eu já não preciso dizer, não, essas praias não são boas de tomar banho. Eu disse, mas tem muita gente tomando banho. Aí você fica assim meio sem jeito. Aí eu deixei para lá, fiz de conta que não entendi e fui em frente. No outro dia ela chegou e disse, ela me chama de Jay. Jay, eu posso te pedir uma coisa? Eu digo, claro que pode, o que é? Eu tenho um sonho. Eu digo, mas é um sonho antigo, não é desde ontem. Eu digo, é um sonho mais novo. O que é que tem esse seu sonho tão novo? Ela disse, eu queria tomar um banho de praia, mas com onda. Eu digo, Senhor Jesus, vai ser problemático. Mas vamos, e fomos à praia com ondas. Mas o que ela bebeu de areia com água salgada, o que ela tossia, e ao mesmo tempo, na hora que ela tossia e tossia, disse, mas é bom demais, e caía de novo. Mas ela realizou o sonho dela. Pois bem, essa criatura, depois de um bom tempo sem escrever, ultimamente a gente tem voltado a escrever, porque ela foi para a faculdade, ela teve que enfrentar concursos muito difíceis. Teve uma coisa fantástica, ela surgiu, não sei como ela soube, um concurso de poesias em Portugal. E ela lá do interior de São Paulo, ela descobriu, mandou e foi a primeira colocada em Portugal, num concurso de poesias. Mas já, às vezes a gente está com uma pessoa ali ao lado, mas como tem uma deficiência, ninguém vê, ninguém dá valor nem nada. Mas como foi lá para fora, deram valor e aí depois quiseram entrar em contato com ela, aí foi que deu valor mesmo. Porque ela era uma deficiente. E ela me escreveu hoje de manhã. E ela disse assim, ela tinha escrito essa semana falando dos medos, dos temores, dos riscos que ela já enfrentou na vida e que ainda assim continuava tendo muitos medos. E ela disse, você sabe que eu gosto muito de ler. E recentemente eu estou lendo um livro do Rubem Alves chamado Um Mundo num Grão de Areia. E eu gosto muito do Rubem Alves e tal, e eu li uma das crônicas em que ele diz o seguinte, o medo não é uma perturbação psicológica, ele é parte da nossa própria alma. O que é decisivo é se o medo nos faz rastejar
ou se ele nos faz voar. Quem, por causa do medo, se encolhe e rasteja, vive a morte na própria vida. Quem, a despeito do medo, toma o risco em voar, triunfa sobre a morte. E conclui o Rubem Alves: morrerá quando a morte vier, mas só quando a morte vier. É muito interessante o texto do Rubem Alves. Independente da história dessa menina, dessa moça, hoje já uma mulher na idade, ela é interessante independente disso. Nós temos vivido atualmente a época do medo. Nós hoje temos medo de tudo. Temos medo do assalto, temos medo do trânsito, temos medo da polícia, temos medo dos parentes, temos medo de tudo. Alguém telefona, com quem eu estou falando, com quem é que você quer falar? Porque a gente não pode mais dizer quem é que está falando. É de onde esse número? O senhor ligou para que número? Então a gente não, nem para falar mais a gente fala. Se a gente passa na rua e alguém nos olha uma vez e a gente olha de novo, a pessoa está olhando, o senhor olhou para a terceira vez, isso que foi? A gente já vai logo partir para uma situação de confronto. Porque vivemos hoje um medo constante. E dentro da colocação do Rubem Alves já começa o medo. Será que ele é de fato um problema? Mas o medo é um mecanismo de defesa que Deus nos deu. Será que é porque nós estamos usando de forma equivocada? Muito provavelmente. E a minha amiguinha, que se chama Elisa, ela, depois que escreveu esse trecho da crônica do Rubem Alves, ela acrescentou para mim assim: Jacó, depois que eu li a crônica, eu me senti mais tranquilo e mais feliz, porque eu pude parar para rever a minha vida e vejo hoje que eu enfrentei muito bem a maioria dos meus medos. Olha, você sabe por quantos medos eu já passei. Isto não é manifestação espiritual, é manifestação celular. Ok. Então ela continua, mas tem um medo que eu até hoje não consegui vencer. É o medo de atravessar a esquina do meu colégio para o outro lado da rua. E de repente eu fico pensando nela, pensando isto. Eu não venci o medo que eu tenho de atravessar a esquina do meu colégio para o outro lado da rua. Mas ela parecia que sabia que eu ia fazer outra pergunta e ela já respondeu. E eu acho que é um medo não vencido porque eu vejo muitos deficientes atravessarem. E eu ainda não consigo atravessar sem medo. E aí me perguntei, escreveu ela, será que esses deficientes também não têm medo? Ou será que eles já venceram o medo e eu que sou mole? Eu só sei uma coisa: eles são deficientes. Entretanto, são deficientes diferentes. E ela deixou uma resistência. Diferentes em que sentido? Eles são diferentes porque têm outra deficiência diferente da dela. Eles são deficientes porque mesmo sendo deficientes, eles conseguem vencer um medo que ela não vence. Eles são deficientes porque conseguem literalmente mudar o padrão que aparentemente estava estabelecido. Por que eles são diferentes? Será que ela estava se considerando agora diferente? Ela que foi uma pessoa que sempre me escreveu se dizendo igual e achando ruim que os outros a vissem diferente. Olha que muito engraçado. Eu tenho um amigo espírita que é um excelente violinista, canta muito bem, inclusive ele canta na noite lá numa cidadezinha pequena do interior. E um dia, conversando com ele, eu disse assim para ele: Francisco, essa sua deficiência visual. Ele disse: eu não tenho deficiência visual. E eu fiquei sem saber o que dizer. Ele disse: me desculpe. Ele disse: não, eu não desculpo.
Eu digo, pronto, então eu ofendi o moço. Ele disse, bom, então o que está acontecendo? Ele disse, eu não sou deficiente visual, eu sou cego. E aí eu entrei em conflito, porque eu sabia que ele era cego, mas não é justo que você chame um cego de cego, você tem que chamar de deficiente visual, mas ele não é deficiente visual porque ele não vê. E quem não vê de jeito nenhum, eu sou deficiente visual, porque sem óculos eu vejo tudo doido, com óculos eu vejo melhor. Mas a gente começa a entrar nos conflitos por conta das coisas que vão sendo estabelecidas e começamos a perder as nossas próprias referências. Isso nos leva a uma situação emocional muito complicada nos nossos dias atuais. Não é que antes não haviam, não aconteciam, não existiam problemas de ordem psicológica, de conflitos, de enigmas, ante até coisas extremamente claras e lúcidas. Agora parece que hoje tudo isso está ficando muito mais evidente, muito mais forte. As conceituações que nos são colocadas nos levam a reflexões muito dolorosas. Afinal de contas, a partir do momento em que ele é cego, eu chamá-lo de cego é como ele se acha bem, e na hora que eu chamar um cego que não quer ser chamado de cego, como é que fica? É uma situação complicada, a gente fica sem saber muitas vezes se aquilo que seria agora o não pejorativo é que agora que ficou rançoso mesmo. Foi a reação dele. Eu não sou deficiente visual, eu sou cego. A minha amiguinha de quem eu estou falando, ela diz, Jacó, eu sou deficiente, mas eu sou eficiente. Eu digo sim. E aí como é que fica? Eu vou me chamar como menina deficiente, eficiente. Ela cai na risada. É uma risada tão estranha, mas tão linda. Ela ri mais ou menos assim. E joga a cabeça, balança o corpo todo, quase sem controle. Mas você vê que é um riso pleno, integral. Não é aquele riso que a gente diz, ó, vai fazer uma foto, faz X. Aquele riso que não é coisa nenhuma, né? A gente não sabe se foi X, se foi Giz ou o que foi. Por que a gente tem entrado nesses dilemas e por que saúde para fala? Vamos começar exatamente por uma discussão desse tipo. Porque nós sabemos também que até a saúde hoje é um problema muito complicado para a gente resolver. Não resolver o que não tem, nem resolver o que tem, mas resolver até para saber até que ponto o que eu tenho é não saúde e o que eu não tenho é saúde. Porque a gente também fica nesse nível. O que é uma pessoa com saúde? Tem definições para todos os gostos a partir da definição da Organização Mundial de Saúde. Mas o que é saúde, afinal de contas? Saúde é você ter absolutamente tudo e se sentir perdido no meio do mundo. Saúde é você não ter nada e, apesar disso, ser agradecido à vida. O que é saúde? Como é que nós vamos chegar nesse estado de saúde se nós não temos lucidez perante as primeiras decisões que a gente já tem na vida do dia de hoje? Como é que nós vamos nos encontrar conosco mesmo? Como é que eu vou saber eu tenho saúde? Eu tenho saúde porque eu fui ao médico, o médico me passou uma série de exames e de todos os exames eu estou 100%. E não existe nada mais constrangedor hoje em dia do que a gente ir ao médico que está sentindo algumas coisas estranhas, e o médico examina, e o médico pede exames, e a gente faz tudo, e quando termina ele olha para a gente e diz, olha, você não tem nada. Mas doutor, eu estou sentindo umas coisas. Isso é coisa da sua cabeça. Então dê um jeito na minha cabeça, mas isso já não é comigo. E aí já manda você para outro. Até que você chega numa hora que um outro vai dizer, realmente tenho. Porque eu não sei, mas tenho. E aí a gente fica, e agora? Doutor, mas isso mata? Mata. Se não tratar, mata. Mas doutor, o senhor já viu alguém morrer disso que ninguém sabe o que é? Já. Se a pessoa for mais fraca que o juízo, já tem uma síncope ali e já vai embora. E aí outro dia o outro vai, já com
metástase generalizada, está arquejando, já não tem mais nada funcionando, aí ele olha no médico ali, já não sou no final de vida, doutor, o que o senhor acha, doutor? Eu ainda tenho esperança. Ele disse, tenho, filho, tenho. O senhor acha por quanto tempo? Por muito tempo. Mas nesta vida, doutores, não vamos entrar no jeito. E aí a gente fica sem saber até que horas estão falando sério, que horas estão brincando com a gente, que horas a vida é vida, que horas a vida deixa de ser vida, porque a gente não sabe nem o que é mais saúde, nem o que deixa de ser saúde. Imagina a vida. Quantas vezes perguntei a senhora, eu costumo dizer, todo mundo sabe, que mulher sempre tem razão. Mesmo nos momentos críticos ela tem razão. A não ser quando, como toda regra tem exceção, o marido foi ao médico e no meio do caminho ele desmaiou. E levou ela, disse, não, já vai indo para o médico, agora você vai para o médico mesmo. Ele está desmaiado, quem é ele para reclamar de nada? Ele vai. E chega lá e o médico examina, e ele estava mal. O médico chegou lá e diz, olha, eu acho que ele morreu. Quando o médico diz isso, o rapaz se levanta a olho assim, não, doutor, eu estou vendo escala, ninguém sabe se é o médico. Às vezes a gente se lida até com esse tipo de situação. Mas o nosso grande problema, ter saúde, não ter saúde, estar bem ou estar mal, passa necessariamente por um problema de enigma da cabeça, que às vezes é até simples quando é nos outros. Olha, eu estou com um problema terrível, que é isso. Olha, eu estou com uma dor, a minha é muito pior. Tem gente que adora ter uma dor pior do que o outro. E quando não tem, já teve. E se não teve, se eu vou ter que me privilegiar, e quando vem para mim tudo é maior. A gente não se conforma de ficar por baixo. A gente tem que estar ali. Tem uma pessoa que eu amo muito, ela mal bem, mas ela gosta de estar na pior situação. Você diz, mas você não sabe de nada. Você nunca viu dor na sua vida. Eu disse, realmente eu não vi, eu senti. Não, a minha dor toda que eu vi. Então, assim. E existe uma mensagem, psicografia de Chico Xavier, uma mensagem que muitos centros espíritas distribuem, ela vive rodando, é uma mensagem super comum. Mas ela é tão comum que às vezes a gente não se dá conta da força da mensagem. O Espírito é Albino Teixeira, e o nome da mensagem é O que mais sofremos. O que mais sofremos não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. E realmente é. Quando as pessoas estão doentes, na hora que vão ficando boa, aí tem que agora começar a ir trabalhar. Você já está bom? Não, acho que eu não estou bom, não, aí volta. Não é porque está doente, é o desânimo de ter que enfrentar a luta. Quando é uma doença dessas que acabam, é fácil. E quando é uma doença psíquica, que tem gente que diz assim, não, eu vou. Só Deus sabe como. Isso dói tanto na alma, porque quando só Deus sabe, é porque nem a pessoa está sabendo, por isso que está exagerando. O que mais sofremos não é a provação, é o desespero ante o sofrimento. E é mesmo. Muitas vezes a provação é dura, mas se você ficar, minha prova, nossa, Deus exagerou, meu Deus, por que a pessoa fez isso comigo? Eu já falei aqui, vou ter que dizer que a maioria dos comentários que eu vou fazer dessa mensagem pede isso, beiço mole. O que mais sofremos, por livre pareça, é beiço mole. O que é beiço mole? É a gente ficar falando assim, Senhor, ai meu Deus, isso é beiço mole. E não tem espírita assim. O que tem de espírita beiço mole, não sei mas olha, quem? Você chama o espírita desse mole para fazer uma prece, a gente chora. Não é pela prece, é pelo beijo. Deixa ela assim, Senhor, é tudo. E o negócio vai tremendo, aquele negócio vai entrando na gente. É porque ele está chorando e só não sei nem porquê, mas está emocionado. Então, o nosso problema não é a aprovação, é o desespero, é o sofrimento. Então, veio a aprovação.
Eu vou vencer? Não. O vencedor vai assim, será que eu aguento? É isso. Eu não sei como é que vocês estão rindo. Não é a doença em si, mas o pavor de receber. Lógico, aqui em casa, quem é que quer receber uma doença? Ninguém. Mas a doença veio. Antes de falar, eu começo a tremer, impressionante. Tem gente. Inclusive, eu tenho que corrigir isso por conta da minha mulher. Quando eu dava 3 espirros, ela foi quem me notou isso. Ela olhava para mim, isso que foi, só eu não gostei desse espirro. Ela disse, eu já sei, quer ver o que a senhora dizia agora? É espirro de gripe, não é? Eu disse, como é que você sabe? Porque toda vez que você espirra, você diz isso. Até que hoje eu mudei. Quando eu dou um espirro, a pessoa que foi de espirro da saúde, é cheio de saúde. Mudei a minha cabeça. Porque a gente fica nessa onda de tudo que vem é doença. E aí a gente fica com o favor de recebê-la. Eu não quero uma doença, mas ela veio. Ok, e agora o que é que eu vou fazer com ela? A primeira coisa que a gente faz é chamar de minha, que é o primeiro erro. Olha, a minha dor de cabeça, você não sabe, é tua mesmo, você está reclamando do quê? Então, mas o que é que eu vou fazer? Ainda empréstimo dele, mas isso é a minha dor de cabeça. E é com qualquer doença. Tem pessoas que chegam com doenças gravíssimas e dizem, meu, isso aqui, aí vai. Mas não é porque isso é supérfluo. Não, você está puxando o negócio para você, e aí a gente vai segurando. A gente tem tanto pavor de receber que a gente retém e não consegue se escapar mais dela. Não é o fracasso, mas é a teimosia em não reconhecer os próprios erros. Porque o fracasso é uma grande lição. Quando eu fracassei, eu tentei montar uma livraria. Deu tudo errado e eu quebrei. Isso é uma droga. Se eu soubesse, livre é a pior coisa do mundo. Calma, tem tanta gente ganhando dinheiro comigo. Você errou em alguma coisa. Ou na compra, ou na venda, ou no atendimento, ou no local do negócio. Você errou de alguma forma. Mas a gente não quer. Então a gente fica muito aborrecido com o fracasso. Em vez de tirar a lição. Eu tenho um amigo que vendia produtos do sertão. E ele estava começando o negócio, quando um dia eu chego lá e ele diz assim, esse negócio é muito ruim, porque eu tive uma bronca aqui com um cliente ou um fornecedor, um cliente. O cliente está com raiva, a gente não prende, não. Quem está com raiva é duro. E o que foi que houve? Não, o cliente levou aqui um queijo, ontem ligou, aí chegou hoje de manhã aqui dizendo que o queijo estava mofado. Eu disse, sim, era para ele ter comido o queijo mofado, né? Não, mas espera aí, o que você quer? Não, estou só perguntando, você está com raiva dele. Ele comprou um queijo a você, foi. Chegou no outro dia, o queijo estava mofado. Foi. E você está com raiva dele. Não, mas ele podia muito bem ter tirado a parte mofada e ter jogado fora. Eu digo, mas tem cada cliente ruim nesse mundo, né? O cara comprou um produto excelente com você, que mofou em menos de 6 horas. E ele veio arrancar para tudo e jogar fora, talvez não quer comer, de repente a gente tinha logo uma dor de barriga, já você também está exagerando. Eu disse, não, porque você está com raiva da pessoa errada. Ele veio e comprou um produto, o produto deu defeito e ele está devolvendo para você. E o que é que eu vou fazer com um queijo mofado? Eu disse, você vai comer queijo mofado? Claro que não. E você vai fazer o quê? Eu vou jogar fora? Disse, não, você vai chamar o seu fornecedor e vai dizer para o seu fornecedor que o queijo está mofado. Mas a parte que o cliente já cortou e tal, eu perdi, o moço lá não vai querer me pagar. Então você não está me preocupado em perder um cliente, nem em trocar um fornecedor. Você queria que toda a solução já estivesse pronta, você não se envolvesse com nada. Muitas vezes o nosso problema de fracasso é exatamente isso. A gente não observa o que está acontecendo e que nós somos culpados. Ou pelo menos, não que eu não sou culpado, eu ponho a culpa para quem tem que resolver. Mas a gente não tem essa sabedoria. A gente vai numa dentista, aí dói. Aí a culpa é de quem?
da anestesia que não pegou. Não, então aplique mais um, não, mas eu não aguento mais do que um. Então você aguente. Ah, mas eu não gosto de dor, então se decida. Quer que eu trate o dente? Quer sair? Quer que eu dê mais um? Não, vamos aqui, eu vou me segurar na cabeça, mas não nasce. Porque a gente, o problema, o nosso fracasso é essa questão de que a gente não quer enfrentar os erros. Nós temos limites. O nosso problema, segundo o mesmo Espírito na mesma mensagem, não é a ingratidão, mas é a incapacidade que nós temos de amar sem egoísmo. Nós somos muito afetados com a ingratidão. Por quê? Porque a gente não ama por amar. A gente ama em troca de. A gente está sempre trocando. É a beleza, é o favor, é a prestatividade, é a fortuna, é o que seja. Eu brinco muito com muitos casamentos não dão certo, ou dando certo, até o dia que a mulher insiste em cortar o cabelo. Cortou o cabelo, dá errado. Porque hoje já mudou muito, né? Mas antigamente o marido não aceitava a mulher cortar cabelo sem antes ter uma tábua de justificativas. Eu vou cortar o cabelo motivo 1, 2, 3, para no final ele dizer, corte tanto assim. Porque todo o amor do homem parece que estava no cabelo. Aí hoje, como ela muda de cor, muda de tamanho, muda de se é liso, se é crespo, se é não sei o quê, aí ele já teve que aceitar. Porque nós não amamos por amar, nós amamos por interesse. O nosso amor é muito fraco. Eu acho tão engraçado as religiões como um todo, e a espírita em particular, nós colocamos muita responsabilidade no amor, muito. Quase tudo a gente resolve com amor. Ah, mas se você amar, você vence. Claro. Ah, mas se você amar, você vai ter a companhia dos bons espíritos. Claro. Ah, mas se você amar de verdade, você não vai mudar, você passa reto. Claro. Ah, mas se você amar, lógico. O problema é como é que a gente ama. É fácil amar? Se fosse fácil amar, tudo na vida é fácil. O problema é que a gente ama, mas ama ainda no sistema de troca. Em alguns é uma troca meio vantajosa, outras sem vantagem nenhuma. Muitas vezes só se ama o belo, o rico, o confortável. O duro é você amar uma pessoa feia, uma pessoa indelicada, uma pessoa que tem problemas graves. Isso é difícil. E eu não estou falando amar, não é na relação homem-mulher, marido, filhos. É amar em aberto. Amar uma pessoa. E vamos trazer para dentro de uma casa espírita. Será que como casa espírita a gente ama as pessoas que entram nela? Ou a gente ama aquelas outras de um outro jeito e a outra de um outro jeito? Não porque elas sejam diferentes, mas porque elas estão separadas dentro de determinados padrões. Afinal de contas, o não amar, o amar sem que nós tenhamos um egoísmo implícito é uma tarefa muito difícil, ainda é muito difícil. Não é a própria pequenez que nos fere, é a revolta, na maioria das vezes, contra a superioridade dos outros. Então a gente sofre muito porque o outro é superior e não porque eu sou inferior. Tanto é verdade que, em vez de eu lutar para ser superior, eu luto para fazer com que você desça. Quando alguém cisma-me, por exemplo, eu não vou fumar mais, onde ele chegar, eu vou oferecer cigarro. Por quê? Porque quem fuma não aceita você sair do vício. Porque se você sair, você vai ser mais conforme e eu vou continuar sendo fraco. Muitas pessoas, recentemente eu estava vendo na televisão uma reportagem sobre vícios, e um moço que tinha largado tudo, ele tinha muitas coisas, largou tudo por conta do álcool. E ele um dia deixou. E quando ele deixou, que voltou para casa, a família o aceitou. Um mês depois ele voltou para a rua. E o repórter pergunta, mas por que você voltou para a rua? Porque eu fui em casa mesmo, para comemorar a minha volta, colocar cerveja. Para comemorar a minha volta, eu tinha saído por conta de bebida. Então se põe bebida para comemorar a sua saída da bebida. É um contrassenso. E aí quando eu saí, que eu fui me encontrar com os amigos, todos, sem exceção, me ofereceram bebida. E aí a gente fica sem saber o que a gente vai parar. Então, muitas vezes, a nossa pequenez termina ficando baseada na pequenez dos outros. Porque eu sou pequeno, eu não quero que você esteja acima. Como você está saindo, eu me chamo de volta.
A injúria não é o nosso maior sofrimento. O nosso maior sofrimento é o orgulho ferido. Como a gente fica com o orgulho ferido? Quantas vezes a gente passa por situações incríveis de coisas que eram a nosso favor e a gente toma conta só porque quer ficar ferido, porque se sente ferido. Não é a velhice do corpo, mas sim a paixão pelas aparências. Quando a gente diz, mas eu estou muito velho, eu estou muito isso, eu estou muito aquilo, não que a gente descuide do corpo, mas no fundo a gente está mais preocupado com a aparência do que com a essência. E todos nós sabemos que a essência é daqui para dentro, não daqui para fora. Não é a tentação que nos faz sofrer, e sim a gente ficar sentindo e experimentando o seu alvívio, né, o seu convite. A gente sofre muito por conta da tentação de pessoas que dizem, olha, eu nunca que eu vou ser espírita, porque olha, porque não dá para aguentar. E aí vem os olhos. Tem pessoas que quando vão a algumas casas espíritas, por exemplo, que passam e dizem assim, aqui as mulheres têm que vir, eu sempre comento isso, as mulheres têm que vir com um decote bem coberto, busto bem coberto, porque de repente o passista vai aplicar um passe para lá, a mulher com aquele decote grande, e vai, nossa, assim você não é possível, não. O passista espírita tem que pensar nisso uma hora. Então o problema das nossas tentações não é que elas estejam, que elas deixem de estar, é porque a gente fica querendo entrar na onda. E não entrar na onda a gente se perde. E aí o Espírito diz, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Esse é o nosso grande problema. Isso aqui falando de sofrimento, não estamos falando necessariamente da saúde. Esse sofrimento, ele realmente gera causas muito graves na nossa vida. E eu vou dar aqui um salto no assunto, que aparentemente fica meio desconectado, mas ele tem total conexão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que trata da fé que transporta montanhas, a gente começa a ter lampejos de entendimentos quando a gente presta atenção ao que de fato está sendo estabelecido. No item 12, tem uma mensagem do Espírito Protetor, que era o orientador espiritual do senhor Allan Kardec, em que ele faz uma relação fantástica entre um assunto com duas abordagens: a fé humana e divina. Normalmente, quando eu trato disso nos seminários que eu faço sobre passes e magnetismo, eu falo apenas da parte final dessa mensagem. Mas eu gostaria que nós conversássemos sobre essa mensagem desde o começo. Por que isso? Porque a fé é um elemento fundamental para qualquer pessoa que queira vencer qualquer coisa, inclusive a sua própria saúde. E muitas vezes esta falta de fé, esse sentido mais aberto dentro de nós, faz com que a gente comece a desviar tudo o que deveria estar focado. Vamos lá então para a mensagem. Apesar de que é um pouco longo, eu vou ler um trechinho só para a gente ir se situando, como muitas vezes a gente não tem uma percepção muito clara daquilo que está claramente colocado para que a gente aproveite de uma maneira mais eficiente. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio ele está latente e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Que frase tão complicada. O que ele está dizendo? O homem e o ser humano, nós trazemos de forma latente dentro de nós o sentido da fé. Mas ao contrário do que a gente normalmente ouve, a fé ela não nasce sozinha, ela não brota sozinha e ela não dá frutos sozinha. A fé ela precisa ser desabrochada e crescer pela ação de um elemento que o Espírito chamou de
vontade. Então, o primeiro ponto de partida é fé sem vontade. Normalmente a gente fala fé sem ação, ela não resolve. Fé sem vontade não se desenvolve. Como assim? Eu tenho fé em Deus, e normalmente a gente fala assim, o beijo fica morto. Eu tenho fé em Deus que eu vou passar no vestibular. Você está estudando? Não. E você tem fé nele? E quando você não passar, vira a boca para lá. Olha que falta muito da nossa fé. Eu tenho fé em Deus. Mas alguém disse, se você não passar, vire a sua boca para lá. Por quê? Porque a sua boca pode ser mais poderosa do que Deus. A gente nem pensa nisso, mas é assim que a gente instintivamente reage. Eu tenho fé em Deus que eu vou vencer. Alguém passa para ele e fala, A gente já esqueceu a fé em Deus na hora. A gente apaga Deus num instante. Com aquele é que vai pesar na fratura. Isso demonstra que a nossa fé está extremamente fragilizada. Agora, se eu sei que eu vou fazer e vou mesmo, alguém fez sabe o que a gente faz? 2 ganhei. Já sai olhando de partida. Você escolheu, eu escolhi que hoje já ganhei, pronto, acabou. Mas a gente tem essa dificuldade, por quê? Porque a gente não usa a vontade. A gente quer que a fé seja algo inato, mas em ação própria. Como se eu sou um indivíduo e aqui junto de mim eu tenho um reboque. E aqui no reboque vem uma coisa chamada fé. Então eu vou andando assim, agora eu tenho fé do que? Deixa eu ver. Hoje eu só tenho fé aqui. Aí ele olha ali para trás e fala, é a fé que está dentro do reboque. Mas para isso aí eu não tenho fé. E aí a gente tem a fé do que eu posso, a fé do que eu não posso, a fé do que você pode e a fé do que você não pode. E como a gente tem fé do que o outro não pode? Olha, eu inclusive eu ainda vou ser um grande palestrante. Quem você não bota fé. Porque a gente tem dúvidas de como isso funciona. Ok, nós vamos em frente. Até o presente, considerando que isso tem praticamente 150 anos de recebida, até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque eu tenho considerado como um chefe de uma grande religião. Um chefe de uma religião. Olha que coisa interessante que o Espírito coloca. Até hoje, a fé foi considerada apenas pelo seu lado religioso. Por quê? Porque tomamos Jesus como sendo o seu símbolo de fé e ele é considerado como símbolo de uma religião, portanto, fé, religião. E fechou o circuito. Mas aí o Espírito continua. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Uau! Eu fico impressionado com essa mensagem, porque essa frase parece que os palestrantes espíritas, quase todos, nunca a leram. Porque a gente não fala de fé nesse sentido. A gente não fala da fé que tem a força, a vontade da força de fazer. A gente fala da fé como algo que está aí. Você tem fé? Tenho. Sim, mas você tem fé como? Eu tenho fé. Sim, mas você tem fé por quê? Já nasci com ela. Sim, e como é a sua fé? Eu não sei, só na hora. Então a gente não sabe o que é fé, como é ter fé, o que é fazer fé. Aqui ele começa a dizer, Jesus operou milagres materiais, para não deixar dúvida de que ele não estava falando de milagres espirituais, e disse que o homem podia fazê-los. Porque agora a gente sabe que a fé é a vontade de querer
e a certeza de que essa vontade ela pode obter satisfação. Obter satisfação aqui já abre um leque também. A satisfação de realizar o que a fé deseja e a satisfação da fé alcançada. Mas ninguém nos ensina isso, porque a gente tem aprendido que a gente está aqui para quê? Para sofrer, para pagar os pecados. Nós estamos aqui porque na outra vida a gente já errou muito. Nessa daqui a gente errou um bocado também. Agora a gente tem que sofrer muito. Aí você vai ter fé de que não vai sofrer. Não, tem que sofrer. A gente começa a introjetar uma fé distante disso que os Espíritos colocam aqui. É uma fé que se chama vontade, com força, e que ela vai gerar satisfação no final. Mas a gente nem espera satisfação, porque antigamente, quando éramos de outras religiões, nós esperávamos o quê? Conhecendo-nos como nos conhecemos, nós íamos todos para o inferno. Não é verdade? Ia. Eu duvido que alguém aqui tivesse sequer a pretensão de ir para o purgatório. Ia para o inferno mesmo. Aí veio o Espiritismo e criaram um tal de umbral, que aí a gente disse, opa, agora melhorou. Porque agora a gente vai para o umbral. Aí depois que a gente deu o nosso lar, aí foi que a gente ficou feliz. Porque já tinha André Luiz foi um médico, todo mundo disse um médico muito conceituado, fez tanta coisa, e foi para um umbral. Imagina aí, olha o pessoal, imagina aí. Mas André Luiz foi de besta. Porque se ele tivesse feito tudo direito, ele não teria ido. E você acha que você não vai? Eu não vou. Muita gente aqui já sabe que eu já falei isso várias vezes. Eu não vou para o umbral. Não vou. E quem quiser que vá. Eu não bebi nada lá. Não deixei nada lá. Eu vou fazer o quê? Não tá certo. Eu já saí do inferno. Aí eu vou ficar fazendo estágio agora no umbral. Eu vou passar reto. Mas agora André Luiz, mas André Luiz foi médico, eu não sou médico. Eu sou engenheiro, meu amigo. Eu vou construir umas escadinhas aqui já legal. Não, mas ele foi médico, sim, ele foi médico que fumou, ele foi médico que bebeu, e foi médico que prevaricou com empregada doméstica dentro de casa. Eu não faço nada disso, o que é que eu vou fazer no umbral? Mas a gente não tem fé nisso, a gente tem fé em quem? Eu não sei nada, mas eu acho que eu vou. Depois, para ele se encontrar, ele disse, era bom, como é que foi, se foi rápido, porque tem uns que vão e ficam mesmo lá. A gente lê no nosso ar, a gente vê que tem uns que estão lá já um bocado de tempo, eles terminam gostando. Mas não tem gente que gosta de bacalhau. Gostar tem gente que gosta de tudo. E aí aqui continuando, então nós temos essa certeza. Também os apóstolos operaram milagres seguindo o exemplo de Jesus. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam, e que pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. Nossa, mas será que foi no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo que deu essa mensagem? Porque tem pessoas que dizem assim, olha, não tem para que trazer esse magnetismo para dentro do Espiritismo. Ninguém se esqueceu de dizer isso para Allan Kardec. Só se esqueceram desse pequeno detalhe. O que são esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam? Aí vem a explicação do título da mensagem. A fé é humana ou divina? Ele continua, antes de continuar. Quando a gente escuta essa expressão fé humana e divina, o que é que a gente pensa?
A fé dos homens é a fé humana, e a fé de Deus, do mundo espiritual, é a fé divina. Eu já ouvi milhões de vezes se repetir essa mesma história. Mas olha, ninguém precisa ser um bom leitor, nem ter uma boa gramática na cabeça para ver. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Mas não pode ser mais claro do que isso. A minha fé é humana quando eu estou voltado para as questões humanas, para as questões materiais. A minha fé é divina quando eu estou voltando o uso da minha fé para as coisas celestiais, para as coisas futuras. Então a fé humana e divina está falando da mesma pessoa e não de referenciais lá de fora. Mas eu posso ter as duas, claro, eu devo ter as duas. A fé humana para resolver os meus problemas. Quais são os meus problemas? Problema de família, de emprego, de necessidades todas e de saúde, aí incluídos. Mas ninguém ensinou que é para a gente ter fé, lembrando que a saúde é um problema material até certo ponto. E nesse ponto em que ela é material, a minha fé tem que trabalhar nesse sentido, daí ela ser humana. Mas a gente aprende isso aonde? Era para aprender enquanto religião no Espiritismo. Mas a gente pega esta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e não dá esse foco. Fica aquela fé solta. A gente diz que a fé espírita é uma fé que aguenta o raciocínio. Palavras textuais da síntese de Allan Kardec. Mas que raciocínio a gente aguenta? Se nós nem ao menos raciocinamos na própria definição. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou de suas aspirações celestiais e futuras. Você tem saúde, é uma aspiração futura ou terrena? É terreno. Então, todas as vezes que eu busco uma terapia, uma cura, algum mecanismo para sair de um estado de doença de saúde, isto é uma busca usando um mecanismo que se chama fé humana, que se alimenta no quê? Na vontade da força de alcançar a satisfação que você busca. Tudo isso dentro do mesmo contexto, dentro de uma mesma mensagem. E a gente acha que não. Nossa, eu estou precisando, então que Deus me ajude. Lógico, pelo respeito, tudo bem. Pelo sentido de que você até está humilde ou humildemente pedindo, tudo bem. Mas não entregue nas mãos de Deus. Essa palavrinha também é muito cruel. A gente vive hoje essa outra geração. Eu coloquei nas mãos de Deus. Não colocou. Ele foi quem colocou a vida nas suas e trata de dar contas. Mas nós não queremos dar conta da vida que Deus nos deu. Aí quando a gente tem qualquer problema, entrega a Deus. Não entregue não, porque ele não quer. É seu. O problema é que a gente tem essa mania de entregar a Deus. Só nem quando tem raiva. Ninguém quando ganha uma loteria diz, eu vou entregar para Deus. Mesmo sabendo que Deus é fiel, tem todo o pastor do carro, tem essa frasezinha, mas ele é fiel, não deixa aqui comigo. Aí, isso estou dizendo parece que é absurdo. A continuação da mensagem. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que ele faculta imensa força. Olha que espírito danado. Ele colocou tudo numa abertura total. Uma pessoa de gênio, não é de gênio no sentido de que é um superdotado, uma pessoa de gênio, ou seja, tem decisão. Essa pessoa, quando ela se lança à realização de um grande empreendimento, nem pode ser um grande empreendimento. Qual é o maior empreendimento que nós temos individualmente? É a nossa própria saúde, é a nossa própria vida. Mas lance-se nisso, lance-se com fé. Mas que tipo de fé? Fé
aquela que faz com que você sinta em si mesmo que você tem como chegar ao fim que você deseja. Porque esta certeza lhe dá uma enorme força. Quando a gente cisma de conquistar uma outra pessoa, em qualquer sentido, o que acontece no nosso mundo mental? A gente começa a arquitetar de tudo. Vou fazer com que eu me apareça, com que alguém me apresente, com que eu diga, com que eu ouça, eu vou dar um sorriso, eu vou levar um presente, eu vou me arrumar diferente, eu vou deixar de ser assim, vou ser daquele outro jeito. A gente faz de tudo por quê? Porque a gente está determinado em chegar onde quer chegar. Quando Allan Kardec estuda as paixões no livro dos Espíritos, os Espíritos mais uma vez nos desbancam, dizendo que a paixão não tem nada de mal. O problema da paixão é que a gente não põe freios, não põe rédeas. É a mesma coisa. Nós temos uma fé, mas uma fé, agora ao contrário, ela é totalmente presa, quando ela deveria ser solta. Essa fé que nos leva a nós sermos esse homem genial que vai buscar não aquilo que estão dizendo que está à nossa espera, mas aquilo que nós programamos para buscar. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Este aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda ali se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. O Espírito aqui tem uma jogada fantástica. Ele joga os grandes empreendimentos do lado material e logo em seguida ele acopla os grandes empreendimentos do lado celeste, do lado divino. A fé está nos dois sentidos e bem distintos ainda por cima. Nós poderíamos até filosoficamente chegar a dizer: eu posso ser um homem de fé apenas material? Posso. Quantas pessoas que a gente conhece que são tidas como ateias ou que descreem de quase tudo e que entretanto são pessoas que conseguem tudo em que elas se envolvem, elas conseguem, porque elas têm fé nelas. Aí você diz: mas como é que pode uma pessoa sem fé em Deus conseguir? Porque Deus, ele não foi elitista dizer só vai vencer quem tiver fé em mim como unidade. Ele disse: tudo faz parte da unidade. Se você tiver fé em mim diretamente, é em mim que você tem fé. Se você tiver fé em mim através de alguém, é em mim que você tem fé. Se você tiver fé em mim, tem fé apenas em você, é a mim que você está tendo fé do mesmo jeito. Ele entende isso, nós não entendemos. E aí a gente vê separações. De repente, eu, como um indivíduo, eu não posso nada porque não tenho fé em Deus ou fé religiosa. Eu posso, e o mundo está cheio de exemplos de pessoas que não têm fé em nada, que é o que elas dizem, mas que têm profunda fé no que fazem. E neste instante, aí está toda a força, inclusive do que está dizendo os Espíritos. Porque poderia muito bem, ele sendo o Espírito protetor de Allan Kardec, ele dizer assim: não é assim, a fé é algo transcendente. E sendo transcendente, vocês simplesmente têm que seguir até que um dia vocês vão entender. Ao contrário disso, o Espírito está dizendo: tudo o que você faz, se você tiver fé, você ganha. Agora, se você for uma pessoa de bem e quiser ter a certeza mais lá na frente, invista nisto também, porque aí você chegará lá. É uma mensagem muito grandiosa. E aí, se a gente traz para o campo da saúde e empregar isso, eu tenho fé de que eu vou vencer. Alguns fazem isso de modo direto. Outros fazem assim: adoeci, vou morrer, estou desenganado. Já que eu estou desenganado, eu vou viver meus últimos dias plenamente. Não quero nem saber de doença. Vou viver. E sabe o que a ciência tem acompanhado nessas pessoas? A maioria que consegue fazer de verdade, não é fazer: eu estou aqui no cruzeiro, mas estou me lembrando que, olha, eu acho que vai doer amanhã. Vai doer amanhã. Você não conseguiu se desligar. Aqueles que conseguiram se desligar das doenças graves e que já estavam praticamente condenados, quando eles voltam melhores e vão fazer exames, vão dizer: foi que milagre foi esse? E a gente diz: onde teve o milagre? O milagre da autossuperação.
Não estou aqui dizendo que fique muito bem claro, está até sendo filmado e é muito bom. Eu não estou dizendo que a gente teve um prognóstico muito ruim e saia por aí desvairadamente na vida, não. Mas quantas vezes, neste último momento de vida, é que eu descubro, nossa, vivi 80 anos e não vivi. O médico disse que eu tenho 6 meses, eu vou viver 6 meses, eu vou viver, vou ter vida. E naqueles 6 meses ele vem mais 5 anos para frente, porque viveu. Ele, no outro tempo, ele simplesmente amargurou, reclamou, e a vida estava lá, não faça isso, não faça. E esticou até o máximo. Chegou lá no final e disse, bom, já que você quer ir, agora você vai. Não, mas agora eu não quero mais, mas está em última instância. Não, mas eu não vou. E se segura e vai embora. Então o homem de bem também ele tem essa outra vertente. E aqui no final desta mensagem, tem a frase que eu uso nos seminários de passes. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele, o magnetismo, cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Então este é um problema que a gente precisa rever na doutrina espírita. O magnetismo é uma das maiores bênçãos de cura que a humanidade tem, não são os espíritas, a humanidade. Mas como o magnetismo não dá dinheiro para indústrias, o magnetismo vem sendo sistematicamente desprezado. No tempo dos antigos faraós, nós tínhamos um magnetismo extremamente exuberante. Logo depois daquela fase, tem cadáveres que ficaram mumificados naquela época, em mumificações magnéticas, que já tentaram descobrir tudo que era que tinha ali, e é uma energética, e ninguém sabe o que é energia é essa. Fluidos. Mantiveram mumificações, depois o magnetismo desaparece, ressurge para a humanidade como um todo na figura de Jesus. Jesus usou o seu poder magnético, e aí nós desviamos o foco como Jesus era o médium de Deus. Jesus não era médium de Deus coisa nenhuma. Jesus era o enviado. Jesus era o portador da mensagem que nós tínhamos para que todos nós nos rendêssemos. E não foi de graça que ele disse, vós podeis fazer o que faço, e até mais. E ele disse isso logo depois de um milagre, entre aspas. Como que dizer, isto vocês podem fazer, porque isto é de quem está encarnado. E nós conseguimos, no tempo de Jesus, apagar tudo para que fossem os anjos, os santos e os serafins que tinham que resolver os nossos problemas. Jesus vai embora, pouco tempo depois desaparecem os milagres de Jesus, desaparece a força magnética de Jesus, e vem surgir depois, há 300 anos de números redondos, o Mesmer. Aí desde Mesmer até a época de Kardec. Kardec sai deixando aqui para a doutrina espírita toda a base que a gente diria estar firmada no magnetismo. E aí o que a gente encontra hoje, 150 anos depois? Nós encontramos um espiritismo sem magnetismo. E olha o que ele diz: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que o magnetismo cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagre. E aí o Espírito repete, para dizer bem claro, isto é de vocês. A fé é humana e divina. Ou seja, a gente tem os dois poderes, a fé de trabalhar a matéria e a fé de trabalhar o nosso futuro. Não é o futuro dos outros, o nosso. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, na voz do guia de Allan Kardec, tudo isso que nós chamamos de esforço para termos saúde não passa do desenvolvimento das faculdades humanas. Então, por que não tem dado certo? Porque a gente não tem acreditado. Quando eu estou doente, eu não acredito. Quando eu aplico, eu não acredito. E quando eu digo que acredito, eu duvido. Porque eu digo que acredito nos espíritos, mas para eles fazerem. A gente acredita nos espíritos quando
Quando a gente recebeu que vai ter que fazer uma cirurgia, eu vou pedir aos espíritos para evitar de fazer a cirurgia. Porque se os espíritos evitarem, muitas coisas serão boas. Não precisarei pagar, não precisarei me internar, não precisarei tomar remédio, não precisarei nada. Quem é que não quer um negócio desse? O problema é que os espíritos disseram, via de regra, isso é um problema humano e não espiritual. A gente quer que os espíritos resolvam que é um problema nosso e nós abrimos mão simplesmente de tudo isso. E por que é um problema nosso? É um problema nosso porque nós temos o fenômeno em nós chamado vida orgânica. E vida orgânica nada mais é do que a circulação de um fluido, para usar o termo espírita, de fluido vital. E fluido vital, na questão número 62 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou qual é a causa da animalização da matéria, sua união com o princípio vital. Ou seja, a matéria se animaliza com o princípio vital. E para não ter dúvida, na questão lá na frente, 424, Allan Kardec diz: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. Lido assim, isso nunca a gente entenderia do que Allan Kardec fez. Allan Kardec pegou os espíritos pelos pés e disse: olha, não venham me dizer que chegada a hora a pessoa morre de qualquer jeito. Eu quero saber o seguinte: a pessoa está morre ou não morre? Está desatando os laços. A gente tem como se atender antes de desatar tudo, a gente tem como fazer com que ele continue vivo. É o ápice do que nós chamaríamos de perda de saúde. A perda de saúde nossa, ela culmina no fenômeno chamado morte. Foi o que Allan Kardec perguntou. E aí o que acontece? Os espíritos responderam que, sem dúvida, e todos os dias tem a prova disso. Nossa, então os espíritos partiram para outra. No primeiro momento a gente esperava que, não, chegado a hora, está lacrado. O que vai, essa resposta, faz com que a gente tenha que rever uma outra. O único momento definitivo na vida do homem é o momento da morte. Será que a gente está entendendo essa palavra momento com essa outra pergunta da 424? Porque aqui ele diz assim, sem dúvida, se disse, no caso, se der cuidados dispensados a tempo, mesmo a pessoa prestes a morrer pode se salvar, sem dúvida. E o magnetismo, que está dizendo são os espíritos, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação. Portanto, nem todos os casos são resolvidos, porque senão ninguém morreria. Mas em muitos casos o magnetismo pode resolver. Por quê? Porque ele restitui ao corpo o fluido vital que ele falta para manter o funcionamento dos órgãos. Ou seja, total coerência com a questão 424 e a questão 62. Onde é que nós estamos chegando? Manter fluido, o melhor mecanismo é pelos mecanismos da fé. A fé se estabelece pela vontade. A vontade ela fica mais forte como nós enfrentamos melhor aquilo que nós sofremos. Chegamos lá na mensagem do início. E agora como é que a gente faz para manter este circuito vital? Vamos pedir aos Espíritos que nos sustentem. Mas os Espíritos disseram que isto é o desenvolvimento das faculdades humanas. Portanto, é um desenvolvimento nosso. Eu não tenho como transferir. Eu posso pedir ajuda, posso pedir socorro, eles podem me ajudar, podem manipular, eles podem fazer tudo, desde que eu dê o ponto de partida. E o ponto de partida é exatamente eu saber exatamente o que eu estou fazendo. Nesse encontro nosso, este final de semana, o que nós procuraremos ver amanhã e domingo é como tudo isso vai poder se entrelaçar, resgatando muito, e eu acho que essa talvez seja a função que eu abracei de uma maneira mais consistente nesta encarnação, fazer com que no Espiritismo nós entendamos o vínculo forte com o magnetismo e que o magnetismo tem também uma grande... E o Espiritismo tem um grande vínculo com o magnetismo. Não temos como quebrar esse vínculo. E a quebra disto tem sido ruim para todos nós.
não são para as pessoas que vão às casas espíritas, nem são tampouco só para os dirigentes, não são só para os que aplicam ou deixam de aplicar passes, tampouco isto também não é bom nem mesmo para o mundo espiritual. Porque eu acredito piamente de que os espíritos, eles estão ansiosos para fazerem muito mais, desde que a gente dê a ferramenta. E nós temos atrapalhado bastante. Eu não estou falando nós, eu estou falando dentro de um contexto genérico. Mas nós podemos sim fazer muito, porque nós podemos desenvolver essas capacidades humanas. E alguém poderia perguntar, mas desenvolver essa faculdade e lá no centro que eu frequento não deixa. Quando o Espírito colocou aqui, ele disse que a fé é humana, individual, e é divina no indivíduo. Você está querendo me dizer então que eu poderia ajudar uma pessoa? E eu pergunto, quem foi que disse que você não pode? A era do berço mole vai ter um dia de acabar. Eu tenho uma pessoa doente dentro da minha casa, levei para o hospital, não resolveu, levei para a igreja, não resolveu, levei para o centro espírita, não resolveu. Resolva. Mas quem sou eu? Esse berço mole vai ter que acabar, porque uma hora vai ser teu filho, uma hora vai ser alguém que precisa de você. E não adianta a gente ficar num mundo de julgamentos ou de condenações. Eu recebi uma mensagem esta semana, eu já tinha recebido há muito tempo, mas eu confesso que eu não me lembrava mais dela. Eu acho que muita gente aí que tem o hábito de navegar pela internet há de se lembrar da mesma. Um homem entra no hospital, um médico entra no hospital apressado, porque ele tinha sido chamado para fazer uma cirurgia num rapaz. E quando ele chega, um homem muito exasperado diz: o senhor é que é o médico? Ele disse: sou, senhor. Mas o senhor é irresponsável, como é que acontece um negócio desse? O senhor não está no hospital? Tá? Olha, se você tem licença, porque eu posso estar, eu tenho que atender. É porque ele não é seu filho, porque quem está lá é meu filho, e era para o senhor estar aqui. Tudo bem, me desculpa, mas eu preciso. Não, mas eu preciso antes conversar com o senhor. Só eu não posso, porque eu tenho que atender com ele, seu filho, depois a gente conversa. E o médico vai passar a cirurgia. Faz a cirurgia do jovem. Depois, quando ele termina todo o procedimento, ele vai sair das pressas e diz lá para o médico auxiliar: só, eu vou ter que sair quando o pai do rapaz estiver, você atende aí, eu não vou poder esperar. E aí o médico mal terminou ali, já tirou o jaleco, já foi saindo, e eu quero falar com o senhor, disse: olha, conversa aí com o meu assistente que eu tenho que sair. E ele foi embora, não parou. E aí o pai do então cirurgiado volta-se para o médico assistente: que médico mais irresponsável! Isso não diga isso. Diga sim, chega aqui atrasado, a gente tem que mandar chamar. Quis conversar com ele, não me deu nem atenção, disse que ia fazer cirurgia, termina a cirurgia e vai embora. É porque ele não é o filho dele. Esse senhor, ele chegou atrasado porque o filho dele está num velório, foi acidentado e morreu. Ele estava assistindo o filho dele que morreu há pouco. Mas como o seu filho foi acidentado e estava com vida, ele deixou o filho e veio atender o seu filho. E ele não ficou para conversar com o senhor, porque ele foi para lá, para junto do filho dele que morreu, enquanto ele veio salvar o seu. Não é verdade. Tantas vezes na vida a gente está tomando atitudes precipitadas, mas a gente só pensa só na minha dor. A minha dor dói. Sim, a minha dor dói. E o que eu posso fazer? O que eu posso aprender com ela? Se em mim dói e se em mim me fez aprender, está na hora agora de eu ajudar um e o outro. Tudo bem, se eu posso fazer isso num templo religioso, num hospital, onde quer que seja, tanto melhor. Mas no centro não deixam, na casa tal não querem. Tudo bem, mas o doente é meu. Recentemente eu estava fazendo uma palestra, um seminário, e uma senhora chegou para mim e disse: olha, a minha mãe, ela está com uma doença grave, ela não chegou a dizer qual era a doença, mas ela já estava muito abatida. Depois que ela soube, ela agora entrou em depressão profunda, ela agora não se levanta, não fala nada. E eu pedi para o pessoal do centro ir visitá-la, eles disseram que não vão, não tem equipe para isso. E o que podemos fazer? Eles apliquem. Ah, mas eu não sei. Aprenda. Ah, mas eu sou filha dela. Se você a ama, claro que eu amo. Então prove.
Aprenda e aplique o seu amor nela. Ah, mas o senhor acabou de dizer que precisa saber para fazer direito. Você tem ali o livro, tem a fita e tem as pessoas a que você pode perguntar. Ah, mas eu aprendi que a gente só pode fazer isso dentro de um centro espírita. Então, espere a sua mãe desencarnar e aí depois você vem para o centro espírita fazer. Não é assim. A vida a gente tem que ter desenvoltura nas faculdades humanas para a gente poder resolver bem. Não só o problema dos outros, mas o nosso. Como esta mensagem, por isso eu fiz questão de ler a inteira, a fé humana e a fé divina, como esta mensagem nos coloca, nós temos que ter ambições, no bom sentido da palavra, das conquistas humanas, materiais, e nelas nos predispomos aí para as grandes conquistas celestiais, espirituais. Se nós não tivermos essa disposição, me desculpem, mas nós estaremos perdendo uma boa oportunidade nesta vida. Como dizia a música de Gonzaguinha, nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Porque o que será depende do que a gente fizer. Não existe milagres sem atitudes. Queremos fazer, façamos. Tem muita gente que se submete. Eu tenho uma amiga, ela me telefonou mês passado, ela disse: Jacó, vou lhe contar uma coisa. Eu disse: o quê? Ele disse: lipoaspiração e silicone são coisas do demônio. Eu tomei um susto. Eu disse: mas por quê? Jacó, porque dói. Dói tanto, dói para fazer, dói para você pagar, e depois dói, esse troço fica doendo, e a gente fica todo, fica. Quer dizer que é uma coisa do demônio. Ele disse: porque se eu soubesse que doía tanto, eu não teria feito. E o pior é que elas sabem. E o pior é que não é elas, hoje eles também sabem. Então eles também entrando na onda. Ainda bem que a gente se submete a tantas coisas para melhorar a aparência, nada contra. Mas a gente não precisa se submeter a tanto para melhorar a essência. Melhorar a essência é bom para quem está dentro, não é bom para quem está fora. É o que mesmo há pouco uma pessoa chegou para mim e disse: você está cada dia mais bonito. Eu disse: olha, e você nem precisou trocar de óculos. Você veja que coisa fantástica. Mas por que você está melhor? Por que alguém está melhor? Porque você está bem com você. Você pergunta: mas você tem alguma dor? Tenho, e aí? Mas eu não sou a dor. Eu não gosto muito dessa história. Eu, no final do ano passado, eu fui fazer uma cirurgia de coluna. Então eu fiz a cirurgia no dia, no outro dia eu tive que viajar. E foi um Deus que sacou. Daí o pessoal chegava para mim: tudo bom, João, tudo legal. Mas está doendo, não está doendo mais não. Eu disse: o quê? Como você não fez uma cirurgia, está doendo? Eu disse: tá. Mas você trazer está tudo bem? Eu disse: está tudo bem. Mas não está doendo? Está doendo. Quer dizer que a dor está boa? Não, a dor está péssima. Mas eu não posso ficar ligado nela. Eu já estou me esquecendo dela. Você quem está fazendo eu me lembrar. Eu não quero me lembrar da dor de jeito nenhum. A gente chega para uma pessoa e aí tudo isso, a dor está bem. Isso sim, mas e o resto? Como é que está? Essa dor de cabeça. Então quer dizer que só tem a dor de cabeça. Tá bom. Aí no outro dia você se manda: como é que está a dor de cabeça? Vai, cara. Você hoje só era dor de cabeça. Hoje já não é mais. Por que a gente não cuida melhor da gente? Não é a gente esquecer que dói. Dói. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Tem que tomar banho, tem que mijar, tem que, sei lá, pegar até o tal do silicone. Eu não quero, mas quem queira, sinta-se à vontade. Assim como quem queira comprar também, tem que ter. Mas por que a gente faz esses sacrifícios e a gente não faz o sacrifício de, olha, que sacrifício terrível, tem que ser feliz. É um sacrifício terrível, a gente ser feliz. Mas por que você vai ser feliz? Como é que eu posso ser feliz aqui com aquela criatura atual? Não entendo, porque tem aquela olhando e as outras todas. Ah, mas as outras está tudo bem. Então você está trocando as outras por uma, você são péssimas negócio. Então na sua vida sempre deu tudo errado, né? Lógico. Esquece, então pronto, você quer que 100% aqui goste de você?
Quem é que não gosta? Aquela ali então está lá. Porque eu duvido que você chegar para uma pessoa que não gosta de ensinar todo mundo. E aí, tudo bem? Tudo. Nossa, que lindo fazer isso. É isso que eu vou falar com você. Você é sempre positivo. Não vi graça, não estou dizendo. E você vai desmontando, aí a 2 minutos a pessoa está no chão. Mas você é insistente. Eu disse, não sou insistente, eu queria só me cumprimentar. Não, me deu um abraço. Você sabe que eu não me dou um abraço porque está vendo as costas? Cheio de graça, né? É de graça mesmo. Não me dá um abraço. Se você me abraçar, eu derrubo. A pessoa não vai abraçar no chão. A pessoa desmonta. Mas a gente não faz isso. Você tem a coragem de olhar para mim e dizer, não, eu olho para a parede. Agora você estava no meio. Por que a gente não troca para ser feliz? Na hora que a gente troca para ser feliz, dói menos, sofre-se menos, as doenças dizem assim, o negócio aqui não está bom para a gente não. E vão embora. Simples assim. As doenças vão embora quando a gente tem bom. Vamos ver se amanhã a gente fala de uma forma mais objetiva. Eu sei que alguém vai dizer, mas eu vim aqui para falar sobre saúde, esse cara falou tudo mesmo é saúde. Mas quem entendeu aqui, tiver entendido bem, levar essa sugestão de fé do Espírito, já vai sair daqui com a saúde muito melhor. Fora as risadas. E quem nem tiver gostado nem de uma coisa nem de outra, no final vem aqui, olha para mim, vejo um homem bonito, vai ser realmente, tá? Eu tenho Adilson pediu para falar, porque ele quer dar uns avisos aqui e quer fazer uma prece antes do povo delirar. Delirar